Olá, bom dia! Eu tô muito animada. Será que aí você está assistindo no momento que seja de dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí do momento que você vai assistir essa aula. Percebeu que eu tô muito animada, não estou? Bom, porque aprender matemática jogando é muito bom. Eu sou a professora Ana Paula, nós vamos aqui aprender um conteúdo brincando, que é a coisa mais boa que tem, não é mesmo? Deixando então um pouco a conversa de lado, vamos aí ao tema da nossa aula: números gigantes. Quem é maior? Quando a gente fala de números gigantes, será que a gente está falando ali de dezenas? De 1 até 10, dezenas? Será que a gente está falando centenas? De 1 até 100, que é muita coisa também, não é mesmo? Quais serão esses números? Bom, para começar a nossa aula, os jogos têm desafios. Aqui também tem. Vamos descobrir quem é maior entre dois números enormes, entre dois números grandes. Você consegue colocar números de 4 dígitos em ordem crescente ou ordem decrescente? Quando a gente fala de números de 4 dígitos, eu creio que não é centenas, estamos falando de algo maior. Que estratégia usamos para comparar esses números imensos, grandes, né? Como milhares, centenas, dezenas e unidades. Ah, mas vamos saber de muita coisa nessa aula, não é mesmo? Para começar, então, tenho aqui uma tabela. A minha tabela ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Cada coluna me indica uma coisa diferente. Então, tudo que for referente a casas de milhar vai ficar nesta coluna. Tudo que for referente a casas de unidades, nesta coluna. E assim, a tabela serve para nos auxiliar, para organizar esses dados, né, esses números. Bom, o que são números de 4 ordens? Nós temos aqui números de 1 ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens. Epa! Então, são números nas casas de milhares. É um número bom, hein? Um número bem altinho. Bom, se é na casa de milhar, porque tem 4 ordens, eu tenho aí unidade, dezena. Nesse número tem que ter, né? Unidade, dezena, centena e milhar, né? Então, aqui, essa primeira coluna. Bom, nesse número aqui, ó, nós temos 4.385, certo? 4.385. Tá escrito ali. Então, como que esse número pode ser escrito aí na nossa ordem de 4 classes? Eu tenho aqui, ó, o número 4 representando o milhar, certo? Ó, 4 que representa o milhar. Ali tá depois do pontinho. Eu tenho aqui, ó, o 3 que representa a centena, né? E eu tenho aqui o 8, que ainda desse número aqui, pessoal, que representa as dezenas. A posição em que está esses números vai me indicar qual é a ordem desse número, né? Qual que é a sua posição na sua ordem aí. Aqui eu tenho 5 unidades. Então, eu tenho aqui, ó, sempre quando a gente começa a preencher números, né, a gente começa a dar unidade da esquerda para a direita. Eu tenho 5 unidades, eu tenho 8 dezenas, né, no caso aqui 80. Eu tenho, no caso aqui seria só 8 mesmo. Se eu for colocar as unidades, que daria 80, certo? Eu tenho aqui o número 3, que é a centena, e eu tenho o número 4, que fica aqui, ó, na última casa do milhar, 4.385. Observa que aqui, ó, eu tenho um número circular, certo? Eu quero saber, nas classes, qual é a casa que esse número se encontra. Aqui, ó, no milhar. Então, a ordem dele aqui é de milhar, né? Saiu da centena, caiu no milhar.
Saiu da unidade, caiu na dezena. Saiu da dezena, caiu na centena, certo? Bom, então para a gente comparar números, né? Primeiro a gente olha a ordem. Então, se eu vou comparar um número, por exemplo, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Se eu for olhar um número, vamos olhar aí o número 382. Eu começo preenchendo de lá, né? 2, 8, 3, 382. Bom, se eu for comparar com o número que a gente acabou de colocar em cima, 5, 8, 3 e 4. Para eu comparar quem é maior ou menor, eu já vou analisar as suas casas. Eu tenho algum número aqui, vou mudar de cor para vocês. Eu tenho algum número aqui na casa de milhar? Não, né? Esse é um exemplo aqui, tá, pessoal? Qualquer. Depois eu faço esse que está aqui do ladinho. Então, este número aqui, de baixo que eu acabei de inventar na minha cabeça agora, ele é menor, porque ele nem tem essa casa aqui preenchida, né? Essa ordem. Olha só, eu tenho aqui, ó, 3 com 3, tá vendo? 3 centenas com 3 centenas. Opa, então o número é igual? Não, ainda não, né? Nós temos que perceber aqui o restante desses números. Olha, então aqui eu tenho 8. Opa, confirmou de novo. É um número igual. Então aí as quantidades podem ser iguais? Já vimos que na primeira casa não tem, então já não é a mesma quantidade, então já é menor, né? Já vimos aqui que as próximas deu sim igual. Porém, o finalzinho aqui, ó, o de cima é maior. Por quê? Porque ele tem 3 unidades a mais do que o de baixo. Então, a gente vê por 2 motivos. Esse de baixo não está na casa de milhar. E o de cima, no finalzinho, a unidade é 3, né, a mais. Bom, vamos agora ao exemplo que está aqui escrito na nossa tabela. Só vou apagar para ficar mais fácil de compreender. Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo de baixo. Eu vou, então, escrever o de cima. 5, 8, 3, para a gente comparar, tá? 4. Eu quero escrever o de baixo também, tá vendo? Eu vou escrever o de baixo, começando de lá, né? Da esquerda para a direita. 3, 0, 4 e 3. Olha, eu tenho todas as casas aí preenchidas, as 4 ordens. Vamos analisar quem é maior ou quem é menor? Vamos, então, por partes, né? Então, para a gente analisar isso, é importante verificar cada ordem, cada casinha, né? Milhar, centena, dezena e vamos assim por diante. Então, aqui nós temos o número 4 em cima, né? E o 3 embaixo. Deixa eu só pegar meu... Isso. Nós temos o 4 em cima e o 3 embaixo. Já vi aqui que esse aqui de cima, ele é um número mais alto, né? Então, no momento, ele está ganhando. E aí, eu nem vou ver o restante, porque se o milhar do de cima é maior do que o de baixo, este número aqui é maior do que este. Esse aqui é menor, certo? Bom, eu circulei aqui o número 0, tá vendo? Eu quero que vocês me falam qual que é a casa que esse 0 ocupa. Olha só, ele está aqui na nossa dezena. Então, ele tem aí uma quantidade de dezenas, né? Bom, aqui o número 3.381, né? Vamos comparar com o de cima? Vou até colocar de outra cor para a gente fazer essa comparação. Nós temos o 1 lá na unidade, o 8 na dezena, o 3 na centena e o 4 no milhar. Vamos comparar com o primeiro número. Opa, 4, 4. Eita, que tá igual. Vamos ver o restante? 3, 3. É a mesma quantidade. Vamos agora para a dezena. 8, 8. Confirmou-se, é o mesmo número. Mas nós temos que olhar até a última casa. Aqui, 5, 1. Esse aqui é 4 números a mais do de baixo. Então, o que acontece? Esse de cima ainda continua sendo o maior.
E aqui eu pergunto, tá vendo que tá circulado o número 1? Qual é a posição do número 1 na minha classe de ordens? Dá uma olhadinha na tabela. Aqui, ó. O número 1 está aqui, na unidade. Fácil? Então, as tabelas, elas nos auxiliam nessa questão. A gente já visualizar e ver ali o lugar exato de cada número. Fácil, né? Se você tem dificuldade em compreender isso, façam as tabelas. Vai te ajudar bastante. Bom, então, para ordenar os números em sequência, né? Nós vimos ali que nós começamos da esquerda para a direita, do menor, que é a unidade, para o maior, que é a nossa casa de milhares, certo? Do menor para o maior, crescente, ou do maior, do menor para o maior, ou do maior para o menor, que é o contrário, né? É a forma decrescente. A gente vê isso muito nas filas, né? Exemplo simples, compare 3.582 com 3.562 com 3.582. Vocês vão fazer isso aí em casa e vai colocar conforme eu expliquei no slide anterior. Comece da unidade e depois vai analisando as dezenas. Olha só uma dica. Olhe os milhares primeiro, depois olhe as centenas. Depois olhe as dezenas e verifique aí qual que é maior ou menor. Daí você vai poder verificar de forma mais fácil, sem ter que ver o número todo, né? Vendo ali por partes, tá bom? Bom, para ficar melhor, vamos jogar? Eu adoro jogar. Esse jogo vai mostrar, vai pedir para que a gente separe, né, as quantidades desses números nas classes de ordens corretas, né? Então, vamos separar. Vou jogar 2 números com vocês e vocês podem continuar o jogo em casa, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho vários números coloridos aqui. Esses números são de unidades, dezenas e centenas. Você vai pegar, arrastar, escolher o número, arrastar para o lugar certinho. Vou pegar aqui esse número 7, que é o primeiro. Será que é dezena? Dezena, eu preciso de pelo menos, né, 2 números. Então, eu acho que não é dezena. Eu acho que é unidade. Opa, acertamos. Bom, vou pegar aqui o próximo que apareceu, 99. Será que é centena? Para ser centena, eu preciso de 3 números. E aqui eu só tenho 2. Eu acho que é dezena, porque dezena eu preciso de 2 números. Ok. Então, você vai ordenando todos esses números nas unidades certinhas, nas unidades de milhar, dezena, centena, nas suas classes e ordens normais. Bom, eu fico por aqui. Então, vamos voltar para o nosso slide. Você pode aí continuar esse jogo e se divertir aprendendo. É só escanear o QR Code que está aí na tela, que já vai dar direto naquele jogo, tá bom? Então, o que nós podemos aprender então? Nós vimos que para a gente fazer uma comparação, a gente tem que analisar a ordem que está esse número, né? A gente fala ali as classes em que ele ocupa. É unidade? É centena? É dezena? É milhar, né? Então, qual é a posição que aquele número se ocupa? E nós vimos isso em formato de jogo, nós vamos conseguir separar, então, esses números em cada ordem, certo? Nós vimos aqui exemplo na lousa também. Ensinei vocês a compararem, a ver qual que é maior, menor, não é mesmo? Então, foi muito divertido. Além disso, no final desse slide, nós temos uma atividade que você pode fazer na sua sala de aula. Você pode desafiar o seu amigo e você pode pedir o seu professor para fazer com a turma de vocês. Quem sabe dá certo uma gincana aí. Bom, eu fico por aqui então. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau!